Vai ter depoimento presencial, depoimento por escrito, como é que vai ser? Isso tudo agora, já as informações chegando de Brasília para explicar pra gente com a Natália Paz. E aí, Natália, o que você conta? Sandro, boa tarde para vocês, todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, ainda existe, então, essa dúvida e o Supremo Tribunal Federal vai justamente decidir hoje, porque o STF, ele começa daqui a pouco essa sessão aí que vai julgar o recurso da Advocacia Geral da União, para ver aí se o presidente Jair Bolsonaro ele vai depor, então, por escrito ou não nessa ação que apura essa suposta interferência política do presidente para controlar a Polícia Federal. Lembrando que o relator dessa ação no Supremo Tribunal Federal é o ministro Celso de Mello, que vai deixar aí o posto na próxima terça-feira, vai se aposentar no próximo dia 13, e hoje é justamente a última sessão do ministro Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. Então também tem uma grande expectativa em relação a isso. Lembrando que esse processo ele foi aberto em maio e tem aí como base as acusações do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, de que o presidente aí planejou interferir na Polícia Federal para tentar proteger seus familiares e também aliados nessa investigação. Nessa ocasião, o que aconteceu então? O ex-juiz federal, ele também anunciou a saída do cargo, que passou a ser ocupado pelo atual ministro André Mendonça, que segue na função até então, e desde dessas acusações que aconteceram em maio até agora, o presidente Jair Bolsonaro, ele segue negando qualquer tipo de ingerência na corporação, na Polícia Federal. Lembrando que existe uma grande discussão em cima disso, desse depoimento presencial ou por escrito, porque em 2017, a gente lembra, o ministro Edson Fachin, ele autorizou um depoimento, então, à Polícia Federal do então presidente Michel Temer. Especialistas com que a gente vem conversando aí nas últimas semanas em relação a esse depoimento e também agora a essa decisão que vai ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal, eles afirmam que essa regra sempre foi de depoimento presencial dos investigados, inclusive de presidentes da República, mas que em 2017, o que aconteceu? O ministro Edson Fachin, ele abriu essa exceção ao Michel Temer, ao então presidente Temer. Ele deixou aí que o MDBista, ele respondesse essas perguntas por escrito, porque nem na época, nem o Ministério Público Federal e nem os outros investigados no processo, eles tinham interesse em que esse depoimento ele fosse tomado presencialmente. Só que existe uma regra em relação a esses depoimentos, que é outra discussão em cima dessa questão do presidente Bolsonaro. Antes dessa decisão de 2017 do ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal Federal ele já havia decidido que já havia consolidado ali que o entendimento era de que caso essas pessoas, esses presidentes, essas autoridades estejam figurando aí na condição de investigados, eles não têm a escolha de fazer esse depoimento por escrito. Seria obrigatório, de acordo com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, antes mesmo de 2017, que na posição, então, na figura de investigado, o presidente tem que sim tem que ter o seu depoimento tomado, então, presencialmente. Então, no caso agora de Bolsonaro, o Celso de Mello, ele também entendeu que era importante aí dar aos advogados do ex-ministro Sérgio Moro esse direito de questionar o presidente, e nessa condição de investigado, a gente lembra que Bolsonaro, ele pode sim permanecer calado. Então, sessão muito importante que vai começar daqui a pouquinho, última sessão do ministro Celso de Mello. Claro, a gente segue acompanhando para trazer essa decisão, assim, claro, que ela for tomada. Existe também uma grande expectativa de que os ministros eles vão decidir hoje, até ali, para não causar um mal-estar nessa última sessão de Celso de Mello, de que cada caso é um caso, ou seja, cada relator em um processo de investigação de um presidente da República, de uma autoridade, de um presidente dos três poderes, vai ser um caso que vai ser analisado diferente, que o relator vai ter o direito, então, de definir se vai ser presencial ou se vai ser tomado esse depoimento por escrito. Claro, estamos acompanhando para ver se isso realmente vai acontecer hoje. Faz sol aqui em Brasília, temperatura na casa dos 36 graus.